essa derrota hoje. Fernando, ainda nessa esteira, tirando a Florida Cup na temporada, são 54 jogos, 49 gols marcados. Então não é um problema sob o seu comando, é um problema que o São Paulo vem tendo na temporada. Eu tenho certeza que você já detectou isso em outras situações. É um problema coletivo ou é um problema individual? Não, o problema é coletivo, não, o problema é individual. Um time se faz da coletividade. Então a gente tem que melhorar, eu acho que a gente tem conseguido melhorar. Acho que com a minha chegada aqui, a produção do ataque, o time tem mais criatividade, mas precisa ter efetividade. A gente não está conseguindo colocar as bolas para dentro do gol que a gente precisa para vencer os jogos. Fernando, tudo bem? Boa noite. Boa noite. A maioria das jogadas de ataque do São Paulo hoje se concentraram pelo lado direito, principalmente com o Antony. Para a próxima partida, o Raí há pouco falou já numa reação do São Paulo que vem de agora a segunda derrota contra o Santos num clássico importante fora de casa, em que o São Paulo não tem tido um bom aproveitamento sob o seu comando. Como é perder essa peça importante que vai estar com a seleção olímpica e como é que você já pensa em armar o São Paulo para a partida contra o Santos? Quando você tem um jogador como o Antony, você tem que saber usá-lo. E a gente usa bastante. O Artifício é um cara que tem um jogo individual muito importante, acaba levando muita vantagem nos jogos. E com a ausência dele, a gente jogou sem o Antony aqui, contra o Corinthians e contra o Bahia, e a gente conseguiu se virar sem ele. A gente vai mudar a característica do time um pouco, porque não tem nenhum jogador que jogue daquele lado com as mesmas características do Antony de ser tão agressivo. Então a gente vai procurar, com os jogadores que a gente tem, mudar um pouco a característica, mas ganhar a competitividade. Ô, Diniz, com relação às oportunidades, muitas chances criadas e desperdiçadas, você entende que é uma questão psicológica, é uma questão técnica? Como é que você avalia esse monte de gols que o São Paulo tem desperdiçado? E me permita uma segunda, recentemente o Renato Gaúcho, técnico do Grêmio, após a eliminação na Libertadores para o Flamengo, ele disse, olha, eu banco que o Grêmio vai estar na Libertadores do ano que vem. Você banca que o São Paulo vai estar na Libertadores do ano que vem? É uma coisa de bancar, isso é uma coisa da tua pergunta de colocar se o Renato falou e tem que falar. O Renato tem o jeito dele, o Renato fala um monte de coisa, e é o jeito do Renato. Eu não sou um cara de falar um monte de coisa. Eu vou trabalhar muito para que a gente esteja na Libertadores. Eu estou trabalhando muito, incessantemente, para quem acompanha o dia a dia do clube. Sabe que a gente trabalha no campo, depois fica no CT, às vezes até 9 horas da noite, assistindo vídeo para melhorar a equipe. Então o que a gente vai fazer é trabalhar incessantemente para que a gente esteja no G4 no final do campeonato e conseguir a vaga direta para a Libertadores. A tua outra pergunta foi... Então, sobre os gols perdidos, isso é uma questão que é difícil você fazer uma afirmação, se é psicológico, se é parte técnica, é difícil você saber. A gente tem jogadores aqui que faz gol, e por algum motivo a bola não está entrando. Então assim, a gente tem que procurar trabalhar, procurar concentrar, fazer tudo aquilo que é possível em termos de trabalho para a gente melhorar nossa efetividade nos jogos. Diniz, a defesa do São Paulo, por enquanto, segue a melhor do campeonato, mas levou 3 gols em casa, né, nos últimos 2 jogos. Te preocupa ou foram questões isoladas? Cara, assim, esses 3 jogos, dos 2 jogos que a gente levou os gols, a gente levou 3 gols e o Volpi não precisou fazer nenhuma defesa no jogo. Então, assim, foi um lance, a defesa continua tendo um comportamento muito bom. A gente teve uma falha defensiva no primeiro gol do Fluminense, a gente fez uma falta que ali não precisava e tomamos um gol de uma falha coletiva. E o segundo gol de contra-ataque do Fluminense. Foram as chances que o Fluminense levou, que teve alguma chance de fazer o gol, foram esses 2 lances. E hoje, contra o Atlético, praticamente a bola que foi no gol acabou entrando. Então, o comportamento da defesa segue muito bom, não me preocupa, isso não me preocupa. A gente, claro, que vai ficar mais atento para também não acontecer, principalmente quando a gente não está fazendo o gol, para a gente não tomar. Mas é isso, mas a defesa do São Paulo, já falei em outras ocasiões, já tem um trabalho de outros treinadores, e ela segue bem postada em campo e oferecendo um pouco o perigo ao adversário. O Raí deu entrevista agora há pouco, ele falou que foi uma semana desastrosa. Qual que é a sua avaliação dessa semana? Você vê alguns pontos positivos? Qual que é a sua sensação diante desses 2 últimos jogos? A semana, em termos de pontuação, em termos daquilo que segue no campeonato, de fato ela foi desastrosa. Você joga 2 jogos em casa e o torcedor quer ganhar, e a gente também quer ganhar.
Então, nesse sentido, eu concordo com ele que ela é desastrosa. Agora a gente tem que ter frieza para saber o que foi o segundo tempo do jogo do Fluminense, o que foi os 35 primeiros minutos do Fluminense e o que foi o jogo de hoje. Jogamos com uma equipe forte, a gente teve o domínio praticamente total do jogo e não conseguiu vencer. Então a gente tem que melhorar a partir daquilo que é bom, não achar que jogar tudo no lixo. A semana, de fato, em termos de pontuação, para aquilo que a equipe almeja no campeonato, ela foi desastrosa. Mas a gente tem algumas coisas que a gente tem que rever, pegar aquilo que a gente fez de bom e melhorar para a sequência. Diniz, sabemos quão difícil é o Campeonato Brasileiro. Uma questão antes da sua chegada aqui no Tricolor era justamente a questão emocional do time. O time continua ansioso. Por exemplo, podemos observar o Daniel Alves, de repente, tendo algumas reações em campo, demonstrando uma certa insatisfação. Como que você está vendo isso? O que você tem pensado? A minha pergunta vai na contramão da pergunta feita há pouco, na questão da defesa também. Na questão do ataque, o que pode ser melhorado, visto que o São Paulo tem perdido muitas oportunidades? Então, nisso a gente está fazendo tudo o que a gente pode. Treinamento de finalização, dando confiança para os jogadores. E é isso, não tem muito o que falar quando você perde. Assim, o mais difícil do futebol é você criar as chances. Agora a gente tem que começar a colocar a bola para dentro. E quanto à questão emocional, eu não vejo a equipe. Se a equipe estivesse tão ansiosa assim, ela não ia conseguir jogar da maneira que joga. Uma maneira hoje bastante dominante no jogo, então não tem ansiedade nesse sentido, talvez um pouco para terminar a jogada, mas de maneira geral os jogadores estão confiantes para seguir. Diniz, como é que você vê a torcida estava protestando aí fora, tal, esse clima, como trabalhar isso para não atrapalhar nos próximos dias? Isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar internamente. O torcedor tem todo o direito de protestar. Aqui no São Paulo é um clube gigante, já falei isso outras vezes, que tem uma tradição muito forte de Libertadores da América. Todo mundo sabe que o torcedor do São Paulo é apaixonado por essa competição. E você joga numa semana com 2 jogos em casa e perde os 2 jogos, é natural que o torcedor vai protestar. A gente tem que saber absorver isso internamente, trabalhar muito para poder dar vitórias e alegria para o torcedor. Muito obrigado a todos. Fechamos com o Fernando Diniz. São Paulo volta a treinar na terça-feira, às 9h30 da manhã, no CT da Barra Funda.